Nós temos outros irmãos que também saíram do Covid da mesma forma, louvando e glorificando a Deus, e eu agradeço imensamente porque exatamente por isso, porque Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado de nós continuamos orando, continua clamando por as pessoas. Tem pessoas hoje aguardando o resultado de exames, né? Tem pessoas que terminaram a quarentena recentemente, tem outros irmãos também com outras doenças, então esteja orando e intercedendo por essa questão, porque de fato ela é muito importante. Nós estamos meditando numa nova série de mensagens aqui, que eu dei o nome de O Leão Está Rugindo, né? Nós começamos domingo passado, e eu convido você também para orar por essa série de mensagens, a exposição do livro de Amós. E Amós diz que o nosso Deus Todo-Poderoso, olha só como ele descreve essa questão. Ele diz assim: a voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está falando que Deus está rugindo como um leão. E por que o leão ruge? Ele tem alguns motivos, mas os dois principais são: depois que eles se espalham numa caça, né, eles vão pegar um outro animal que é rápido, então eles se espalham, vão por os lados e às vezes correm longe. E o leão, que é o líder, ele ruge para avisar aqueles que fazem parte do grupo onde ele está, para dizer: ei, eu estou aqui, eu estou neste lugar. Agitou, correu, foi corrido, foi agitado, mas eu estou aqui. E aí os demais se aproximam daquele que é o leão que está rugindo, daquele que está ali de fato presente. Então Deus está dessa maneira, eu creio, nos nossos dias, nos chamando a lembrar que Ele está presente, que Ele está no reino dos céus e que Ele cuida dos seus filhos. E a segunda questão, que o leão ruge, é exatamente para avisar os adversários, dizendo o seguinte: aqueles que se aproximem, aqueles leões que possam querer se aproximar daquele território, eles sabem através do rugido que aquele território pertence àquele grupo, e se ele quiser desafiar, ele vai ter que enfrentar o líder daquele grupo. E Deus da mesma forma está dizendo: eu sou o líder, eu sou o chefe, e ninguém consegue enfrentá-lo e se sair bem nisso. Então, nesses momentos de luta, nesses momentos de tempestade, nesses momentos onde a vida está passando por agitações, sejam agitações por causa dos encontros que estão diferentes, sejam agitações por causa da economia, por causa das atividades comerciais, por causa às vezes de pegar Covid, nós precisamos lembrar: o nosso Deus está acima de tudo, nosso Deus é soberano e o nosso Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. Hoje nós vamos meditar aqui em Amós capítulo 2, dos versos 4 e 5. O que acontece? Amós, ele vai ensinando aquele povo acerca do juízo de Deus. E aqui ele vai falar acerca do juízo de Deus. Amós capítulo 2, dos versos 4 a 5, ele vai falar para Judá. Então, olha o que ele diz para Judá: assim diz o Senhor, os habitantes de Judá pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram aos seus decretos, foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram os seus antepassados. Por isso enviarei fogo sobre Judá, e as fortalezas de Jerusalém serão destruídas. Até aqui a gente vai meditando, fica com a sua Bíblia aberta aí, para você voltar no texto. Como era essa história? Judá e Israel fez parte do mesmo povo, do mesmo grupo, foram governados por 3 reis como um único país. Imagina um país com 12 estados, para ficar mais fácil da gente imaginar. Eram 12 tribos, mas imagina aqui no nosso contexto 12 estados. Esse país era um só. Mas aí teve um dos que assumiram o trono, e ele resolveu dizer o seguinte: eu vou aumentar os impostos. Seu pai Salomão já havia colocado uma carga tributária extremamente alta nas costas do povo, e ele disse: eu vou aumentar ainda mais os seus impostos. Então, como sendo alguém jovem, ele procura os seus conselheiros, ele procura os mesmos conselheiros que eram do seu pai, e pergunta: escuta, o que vocês me dizem sobre aumentar a carga tributária? E eles dizem assim: olha, é o seguinte,
não faz isso, né? O povo não aguenta mais a pesada carga tributária. E aí então ele, não contente com essa resposta, ele vai para o outro lado, para os jovens, para aqueles que eram seus amigos e acabaram se tornando parte do governo ali, e pergunta: escuta, o que você me diz? O povo está pedindo para amenizar os impostos. E ele diz assim, e esses jovens diz para ele: é o seguinte, fala para esse povo que o teu dedo mindinho é mais forte do que o braço do teu pai, e que você vai aumentar o imposto. Então ele fala isso, aquele grupo que era um grupo só se divide, 10 estados ou 10 tribos ficam com Israel e 2 ficam em Judá. O que está acontecendo neste momento? Eles eram países separados, independentes, mas ao mesmo tempo com muitos vínculos familiares. Imagina, por exemplo, que o sul se separasse do restante do país, né? Tem muita gente que tem parente do lado de lá, a gente fala a mesma língua, a gente tem os mesmos hábitos, as mesmas tradições, então ficam vínculos muito próximos, até porque todos serviam ao mesmo Deus. E Amós, quando ele vai falar, Amós começa citando os inimigos de Israel. Então no capítulo 1 você vê Deus falando 6 vezes acerca do juízo. E é tão interessante porque eu fico imaginando Amós entrando naquela cidade, lá naquela praça pública, lá naquele ambiente onde o pessoal se reúne, e Amós diz assim: eu tenho algo para dizer para você, eu quero comunicar o juízo de Deus. Então ele começa dizendo: os habitantes de Damasco pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. E aquelas pessoas dizem: uau, que coisa boa, Deus vai punir os habitantes de Damasco, são nossos inimigos. E eles começam a ficar contentes, felizes ali. Então Deus fala: os habitantes de Gaza serão punidos. E o povo grita naquela euforia: aleluia, glória a Deus. E aí ele diz: os habitantes de Tiro, que tinham sido adversários e que tinham feito maldade com o povo de Judá, serão punidos. E o povo fica naquela euforia dizendo: yes, que coisa boa, nossos adversários. Deus está olhando para tudo isso. E aí vem Edom e o povo naquela euforia, e Amon e Moabe, e o povo naquela alegria, porque Deus está citando todos os seus adversários e dizendo: eles vão ser punidos pelas maldades que fizeram. Mas daqui a pouco Deus diz: os habitantes de Judá pecaram repetidamente, 3 ou 4 vezes, como diz em algumas versões, é a expressão para dizer que foi feito de maneira repetida várias vezes. Então a hora que ele diz: os habitantes de Judá pecaram repetidamente, vem aquele temor: peraí, uau, mas eles são meio próximos, eles são meio amigos. E se você for continuar lendo, você vai ver que Amós depois diz: os habitantes de Israel pecaram repetidamente. E aí o povo de Israel com certeza vaia, diz: fica quieto. E no final do livro Amós ele é expulso, pedem para ele para não pregar acerca do juízo de Deus sobre aquele povo. Veja que coisa interessante. Há no coração humano, Romanos capítulo 1 faz a mesma coisa. No capítulo 1 ele fala que o gentio peca, aquele que não é judeu peca. No capítulo 2 ele fala que o judeu também peca. Mas quando ele vai começar, ele diz assim: vocês que julgam os outros são indesculpáveis, porque vocês praticam as mesmas coisas. E aqui é interessante, porque Deus diz o seu juízo sobre o povo de forma geral. Aqueles que não pertencem, aqueles que não foram chamados por Deus para fazer parte do seu povo, né? O foco de Amós, ele acontece no reino de Israel, e todo o restante ele vai focar em Israel. Mas ele começa falando do povo distante, para depois chegar em Israel. Então, o que acontece ali? Quando chega no pecado dos povos vizinhos, são crimes contra a humanidade. Crimes de guerra, crimes de violência desnecessária, comércio de escravos, não cumprir acordos internacionais que eles haviam firmados com o povo de Judá ou com o povo de Israel, fúria e falta de compaixão durante a guerra, violência contra civis é uma das coisas que você identifica aqui, guerrear sem respeitar a dignidade dos adversários, são pecados assim contra a humanidade. Pecados feitos de forma geral, são pecados
assim que fazem parte daquela lei de Deus gravada no coração humano. Porque Deus diz, Romanos capítulo 2, até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita de Deus, quando obedecem instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei de Deus está gravada no seu coração. Marca isso. A lei de Deus está gravada no coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam e lhes dizem que estão agindo corretamente. Ou seja, quando eles estão agindo corretamente, há uma consciência que diz isso é correto. Quando eles estão agindo errado, há uma consciência que diz que isso é errado. Ou seja, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Deus soberano, Ele coloca no coração das pessoas, sejam elas cristãs ou não, uma consciência de que há certas coisas que são corretas, de que há certas coisas que são erradas. E isso está presente no coração do chinês, do japonês, do coração daquele que às vezes viveu numa tribo totalmente separada da cultura humana, do muçulmano. Deus coloca princípios no coração das pessoas. E Deus avalia e julga a partir desses princípios que Ele colocou, ainda que não conheça o Evangelho. Tem princípios gerais colocados por Deus, anunciando que Ele tem alguns princípios e mostra o que é certo e o que é errado, do tipo roubar, há isso no coração. Ser maldoso com o outro, há no coração, seja do cristão ou não. Muitas vezes as pessoas anulam isso que está presente, mas isso está porque Deus fez assim. Mas agora, depois de Deus avaliar conforme esse conhecimento revelado de maneira geral ao seu povo, agora Deus chama para perto os cristãos aqui, aqueles que o conhecem. Deus chama para perto aqueles que têm a sua lei. Deus chama para perto aqueles que têm a Bíblia na mão, aqueles que têm os profetas, aqueles que têm o Antigo Testamento, e agora não são mais pecados específicos contra a humanidade de maneira geral, mas agora ele começa a apontar os pecados contra Deus. E veja que interessante como ele traz, ou seja, são pessoas, aqui o pessoal de Judá, o pessoal de Israel, que a gente vai ver depois, são pessoas que têm um conhecimento de Deus, porque Deus se manifestou no meio daquele povo, porque Deus conduziu eles, tirando da escravidão e levando até uma terra que manda leite e mel, porque Deus foi um Deus extremamente amoroso e zeloso, protegendo-os, e Deus permitiu e deu a eles a revelação por meio dos profetas, que falaram e que ensinaram aquele povo a vontade de Deus. E agora então, Deus está chamando esse povo, e eu diria para você que esse povo tem um maior conhecimento acerca de Deus do que os outros povos. E nós precisamos ter claro, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Aquele que tem o privilégio de ter a Bíblia em suas mãos, coisa que outras nações não tiveram, coisas que pessoas nesse momento na humanidade morrem por confessar ser cristãos, como acontece em países muçulmanos. Aqueles que têm o privilégio têm também uma responsabilidade maior, e é isso que Deus está fazendo. Deus avalia de maneira geral os outros povos, mas quando chega para Judá e quando chega para o povo de Israel, Ele trata de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais direta. Talvez para a gente entender o que está acontecendo aqui, seja interessante a gente ver o que Deus fala no capítulo 3 de Amós, quando Deus diz assim: povo de Israel, ouçam essa mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra todas as famílias que Ele trouxe do Egito. Presta atenção no versículo 2: de todas as famílias da terra, eu só escolhi vocês, por isso devo castigá-los por todos os pecados. O que eu quero ensinar e trazer para as nossas vidas? Privilégios trazem responsabilidade.
o privilégio que nós temos de conhecer a Deus, o privilégio que nós temos de viver num país livre, onde você pode sair com uma Bíblia desse tamanho embaixo do braço e ir para onde você quiser, e ninguém vai te apedrejar por causa disso. O privilégio de ter um espaço de culto com a porta aberta, o privilégio de poder colocar na internet e não ser punido por causa disso, o privilégio de conhecer mais, isso também traz responsabilidades. Veja que coisa interessante, muitas pessoas dizem crer na doutrina da eleição, e isso é bíblico. Mas essas pessoas muitas vezes dizem, bom, já que Deus me escolheu, eu posso fazer qualquer coisa, posso pecar e posso agir de qualquer maneira. Muito pelo contrário, o privilégio de ter o Deus nos traz uma responsabilidade. Aquele que tem Deus, aquele que Deus dá o seu conhecimento, Deus vai julgar conforme aquilo que foi dado. E o fato de você que aqui está, ser alguém amado de Deus, ser alguém cuidado por Deus, ser alguém zelado, traz algumas responsabilidades sobre você. Isso é algo a ser considerado. Olha o que Deus faz então. A palavra de Deus é a mesma para o povo em qualquer época. Por exemplo, na época do Antigo Testamento, lá em Levítico, ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Naquele momento, na história de Israel, Deus está cobrando justamente porque eles não estão sendo santos, porque eles não estão sendo consagrados e separados a Deus. No Novo Testamento, por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 4, Deus diz, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos escolheu e amou em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E eu tenho plena certeza, plena convicção ao dizer para você, o propósito de Deus permanece o mesmo para a sua vida, para você. É o propósito que você seja santo e irrepreensível. Irrepreensível não é aquele que nunca errou, irrepreensível é aquele que não deixou as coisas para trás. Errou, pecou, confessou, resolveu, tratou e está caminhando direto com Deus. Ele nos equipa para isso, Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá o seu Espírito Santo, Ele nos dá a comunhão da igreja. O propósito de Deus é que a gente leve uma vida trilhando nos caminhos dEle. E quando Ele chama Judá para avaliar o que está acontecendo, é justamente isso que Ele diz, vocês não estão andando nos meus caminhos, vocês não estão seguindo a minha direção. Depois de Deus anunciar o juízo sobre os povos, quando Ele começa a tratar com Israel, Ele começa exatamente nesses termos. Ele começa dizendo o seguinte, vocês rejeitaram a lei do Senhor, ou vocês não guardaram os seus estatutos. Vocês a receberam, vocês a conhecem, mas vocês rejeitaram. O que Deus está nos ensinando com isso? Que teologia é importante, que conhecimento da palavra de Deus é importante, que saber o que é certo conforme a palavra de Deus é realmente importante. Deus deu para nós a sua lei, Deus deu para aquele povo a sua palavra, e Ele diz assim, vocês rejeitaram a minha palavra. Deus deu os seus estatutos por meio dos profetas, e inclusive alguns profetas foram perseguidos por Judá. Deus deu ali aquele povo, Deus cuidou para que aquele fosse escrito, para que não houvesse distorção de um contando para o outro, e aí vai aumentando, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto, é isso? Né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, para isso não acontecer, Deus assegurou que aquilo ficasse escrito para eles, e Deus assegurou que aquilo chegasse de maneira pura, sem misturas para eles. E agora Deus diz assim, é o seguinte, vocês rejeitaram aquilo que eu trouxe para vocês. Rejeitar é deliberadamente escolher não cumprir. Eles intencionalmente adotaram outro estilo de vida. Eles intencionalmente deixaram de andar com Deus e acharam assim, olha, esse caminho talvez seja mais interessante. Esse caminho talvez seja mais lucrativo, esse caminho talvez seja melhor. Eles vão deixando os princípios de Deus,
e eles vão seguindo os seus próprios caminhos. E como diria minha avó, eles dão com o burro na água, porque não dá certo. E eles são levados como escravos algum tempo depois, porque o cuidado de Deus deixou de ser da mesma forma, porque eles não obedeceram e não se arrependeram e não se renderam a Deus. Então, acontece naquele tempo e acontece nos dias de hoje. Nós precisamos ter na nossa consciência e no nosso coração que os princípios de Deus, que os valores de Deus são importantes. Importantes para mim, importantes para você. Que aquilo que Deus diz que é certo é importante para você e para mim. Que aquilo que Deus diz que nós devemos crer é importante para mim e para você. E eu vou dizer uma coisa a mais. Hoje se prega qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer forma. E eu digo para você, é fundamental conhecer as Escrituras, porque é por ela que você consegue avaliar o que é certo ou o que é errado. E Deus não está condenando aquele povo, dizendo: vocês foram cruéis como os demais, abriram o ventre de mulher grávida como demais, por isso eu vou lhes condenar. Deus não diz assim. Deus diz: vocês rejeitaram os meus estatutos, e por isso vocês também serão punidos. Quantos sabem o que Deus quer, mas intencionalmente escolhe trilhar outros caminhos, para levar algum tipo de vantagem, para levar ali algum benefício, achando que está se saindo melhor? Pare com isso. Volte a sua mente e o seu coração para Deus. Quantos, apesar de saber a vontade de Deus, vivem de segunda a sábado como se Deus não existisse? Não, domingo é legal, a gente vai para o culto, a gente adora a Deus, a gente canta para Ele, mas durante a semana, os princípios e os valores que regem a forma de trabalhar, a forma de lidar com os negócios, a forma de viver a vida, a forma de olhar para o próximo, não tem nada a ver com Deus. Eu lembro uma vez que uma pessoa me disse que o mercado de trabalho não era a escola dominical. Algum tempo depois ele foi dormir lá em Londrina, no Chilindró, porque ele estava seguindo outros princípios e outros valores, e não os princípios e os valores da palavra de Deus. Deus nos chama, Deus nos desafia a levar Ele a sério. E Deus diz assim, que essas pessoas que o conhecem, mas que intencionalmente escolhem rejeitá-lo, não vivem conforme as suas escrituras. Tais pessoas são indesculpáveis e serão julgadas por Deus. Agora note uma coisa muito interessante na maneira como Judá vivia. Eles não deixaram a religião. Eles não se tornaram ateus, eles não deixaram esse negócio de culto de lado. Pelo contrário, se você continuar lendo Amós, você vai ver que eles eram pessoas regulares nos cultos, eram pessoas que contribuíam com alguma frequência, eram pessoas que estavam presentes nos cultos. Mas o que Deus está reclamando é que eles deixaram de viver conforme os princípios e os valores do próprio Deus. Judá não passou a ser um país ateu, não abandonou a religião. Eles eram muito religiosos. Mas sabe o que aconteceu? Eles deixaram a teologia da palavra de Deus e começaram a viver a sua própria teologia. Eles deixaram o conhecimento de Deus e se voltaram para o conhecimento de homens. Eles deixaram de ajustar a sua vida conforme Deus e passaram a ajustar a sua vida conforme homens. Eles trocaram o conteúdo, eles inverteram o conteúdo dos seus cultos, eles inverteram o conteúdo das suas mensagens, eles largaram. E se a gente for usar na linguagem de hoje, eles largaram o verdadeiro evangelho, a verdadeira escritura, o verdadeiro Torá, a verdadeira palavra de Deus. Muito cuidado com isso. O verdadeiro evangelho exige de nós renúncia. O verdadeiro evangelho exige de nós arrependimento dos nossos pecados. O verdadeiro evangelho exige que nós
estejamos dando a Deus prioridade. O verdadeiro evangelho requer de nós que a prioridade é Deus e não nós mesmos, nem a nossa própria vida. O verdadeiro evangelho, ele exige renúncia, ele exige mudança de vida, ele exige transformação de vida, ele exige integridade. O verdadeiro evangelho tem a cruz. Tem a cruz. Jesus não disse: tudo lhe darei se prostrado me adorares. Jesus disse: no mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O verdadeiro evangelho é muito diferente daquelas palavras doces que simplesmente agradam o ser humano, porque fazem cócegas na sua própria vontade, no seu próprio querer, nos instintos mais carnais do ser humano. E nós só vamos estar aptos para discernir o que é o verdadeiro evangelho do falso se a gente conhece o verdadeiro. E a gente só conhece o verdadeiro evangelho fazendo como vocês, ouvindo mensagens onde a palavra é pregada. Mas nos dias de hoje isso está tão complicado que eu digo para você precisa ler a Bíblia direto. Não confie só no que você ouve. Eu diria como Paulo: não confie nem no que você ouve de mim, procura para ver se é verdade nas Escrituras. Paulo disse o seguinte: olha, que eu seja maldito se eu pregar um outro evangelho. Paulo disse também a alguns que estavam num grupo ali pesquisando para ver se aquilo que ele estava dizendo se era verdadeiro ou não. Ele diz assim: olha, estes são os bereanos, e esse povo é mais nobre, porque ele não engole de qualquer forma, ele pesquisa para ver se é verdade ou não. Nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo, próximo com a própria Escritura de Deus. Porque o evangelho de muitas igrejas, de muitos pastores, preferem muitas vezes pregar a doutrina que diz que o homem é o centro e Deus fica do lado. Muitos pregam como se Deus fosse o servo do homem e não o ser humano servo de Deus. Muitos pregam doutrinas que como se a vontade do ser humano devesse prevalecer na terra. Mas nós precisamos nos voltar e dizer que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. E dizer assim: a tua vontade prevaleça sobre a terra é fácil. Complica um pouquinho mais quando você começa a dizer assim: olha, que a tua vontade prevaleça sobre o meu casamento, que a tua vontade prevaleça sobre os meus negócios, que a tua vontade prevaleça sobre os meus filhos. Está aqui tudo que eu tenho, Deus, guia conforme o teu querer. Está aqui a minha vida, se o Senhor tem um propósito de me direcionar para outro lado, faz de mim como o Senhor quer. Eu sou só um barro para ser moldado e se tornar um vaso nas tuas mãos. Esse deve ser o nosso relacionamento com Deus. É assim que o leão está rugindo, para dizer que quem é o chefe é Ele, que quem é o líder é Ele, que quem é soberano é Ele, quem é eterno é Deus, quem conhece todas as coisas é Deus, quem é todo poderoso é Deus. Quem sabe os propósitos do que está acontecendo na terra nesses dias é Deus. Nós devemos nos curvar diante dEle, adorar o seu nome, glorificar o seu nome, dizer aleluia, seja feito o teu querer e a tua vontade. Sabe, nós precisamos nos voltar para esse Deus, e de maneira especial para o Deus da Bíblia, porque Deus se importa com a teologia correta, então nós devemos nos importar também. Deus se importa que as pessoas creiam naquilo que é a verdade, e então nós devemos da mesma maneira nos importar também. A nossa fé não pode ser baseada simplesmente em experiências, em tradições, mas nós precisamos conhecer a vontade objetiva de Deus, que Ele foi tão zeloso que deixou por escrito, para que as pessoas não distorcessem ao contar de um para o outro. Ter a Bíblia na mão é um grande privilégio, por isso avalie tudo o que é pregado a partir da Bíblia.
Aqui a gente tem um pouco menos, mas eu vivi num contexto em Londrina, por ter muitas igrejas e muitas possibilidades, que as pessoas mudavam de igreja com uma facilidade imensa. E me chamava a atenção porque os motivos eram muito assim variados. Porque essa aqui tem um banco que é, sei lá, mais confortável, essa aqui tem um horário de culto que é mais compatível, essa aqui tem uma estrutura física assim assado, essa aqui tem um estilo assim assado. E raramente eu conversava com pessoas que chegavam: eu estou mudando porque eu quero a doutrina verdadeira da palavra de Deus. E nós precisamos ter exatamente essa consciência. Há coisas que são importantes, mas são periféricas. Mas tem coisas que nós não podemos abrir a mão de maneira alguma. E o que nós não podemos abrir mão é exatamente dos princípios e dos valores da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, do alimento de Deus. Deus quer com que a gente se concentre na essência. E é exatamente essa chacoalhada que Ele está fazendo no nosso mundo nesse momento, fazendo com que até aqueles que não creem, que acham que são governantes absolutos e que têm o controle sobre tudo nas suas mãos, que esses digam: poxa, eu tenho uma força maior, que eu não consigo controlar, mas que Ele controla o fluxo do universo. Portanto, concentre-se na essência, e a essência é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser pregada, a Bíblia tem que ser ensinada, a letra tem que ter Bíblia. Às vezes a gente se concentra no sentido: estava muito alta a guitarra, muito baixa, mas a essência é a palavra de Deus e aquilo que é cantado. A correta teologia é algo importante para Deus e também deve ser importante para nós. Eu estou gastando um pouquinho mais de tempo nesse ponto, justamente porque disso se deriva tudo o resto. Depois que Deus diz assim: vocês rejeitaram os meus decretos, agora Deus passa a vida prática daquelas pessoas, dizendo: vocês não os obedeceram. Uma vez que eles deixaram de lado a doutrina correta, automaticamente a maneira de viver deles também não se torna correta, porque eles estão crendo em coisas diferentes daquilo que a palavra de Deus diz. Por não crer corretamente, passaram a ter uma vida prática errada e são punidos por Deus. Por deixarem a doutrina de Deus, eles passaram a crer na doutrina de homens. Então eles deixaram de andar conforme os princípios de Deus e passaram a viver conforme os princípios de homens. Aquilo que você crê reflete naquilo que você vive. Aquilo que você crê reflete na maneira como você interage com os demais. É por isso que é tão importante que Deus chama a atenção nesse momento, dizendo: vocês deixaram os meus estatutos, vocês me deixaram de lado, porque aquilo que a gente crê molda a maneira como a gente vive com o próximo, molda a maneira de andar com o próximo. Aqueles que já tiveram durante uma fase da sua história os passos firmes e seguros, porque andaram com Deus, como por exemplo na época de Davi, agora estão num atoleiro perigoso, estão prestes a caminhar para a escravidão, porque não levaram Deus a sério. Veja o perigo, veja como os passos deles se tornaram atoleiros, como é triste as consequências na vida daquele que sabe quem é Deus, de que sabe o que significa levar Deus a sério, mas escolhe outros caminhos, outras direções, outros rumos para a sua vida. Essas pessoas experimentam consequências amargas, e Deus sempre nos adverte a importância de andar com Ele e de trilhar os passos corretos. Como eu disse para você, a teologia correta produz uma vida correta andando com Deus. Mas eu acho interessante porque nem sempre a teologia correta produz uma vida correta. Porque muitas vezes a gente aprendeu tudo correto sobre a Bíblia, sobre Deus. Às vezes, a gente consegue ter nos nossos dias pessoas que são capazes de discutir por horas e argumentar por horas com excelentes argumentos, mas que chega na hora de viver e vive completamente contrário àquilo que está dizendo. Eu digo para cada um de nós, para mim e para você, nós precisamos ajustar a nossa vida.
nos voltar para Deus, lembrar quem é esse Deus grandioso, lembrar que esse Deus é realmente um Deus soberano, e ajustar os nossos caminhos, ajustar os nossos passos, conforme a palavra de Deus. Ele está nos dando um tempo diferente, um tempo de reflexão, um tempo onde nós precisamos pensar como vai ser a nossa vida a partir de agora, como vai ser a igreja a partir de agora, o que muda, o que não muda. Aproveite esse tempo para ajustar os passos com Deus e trilhar nos caminhos que honram e que agradam o nosso Deus. E em terceiro lugar, esse texto nos mostra o perigo dos ídolos do coração. Ele diz assim: as pessoas de Judá, elas foram desviadas pelas mesmas mentiras que enganaram os teus antepassados. Quais foram essas mentiras que enganaram os antepassados? O que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi que eles começaram uma ideia de representar Deus. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é um Deus que nem o mundo é capaz de conter a essência de Deus, mas eles resolveram representar Deus, e isso foi tornando uma forma complicada naquele povo. Vou explicar para você. No primeiro mandamento, Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Ele proíbe aquele povo de que adore outros deuses, como o Deus Sol, o Deus Moloque, que era comum nas regiões próximas, o Deus Baal. Então Ele proíbe com que aquele povo se volte para os deuses dos outros povos, que deixe de adorar o Deus verdadeiro. E no segundo mandamento, Deus diz assim: não façam para si espécie alguma de ídolos ou imagem de qualquer coisa no céu, ou na terra, ou no mar. Não se curve diante dele, nem os adore, pois eu, o Senhor, o seu Deus, sou um Deus zeloso. Ou seja, o segundo mandamento, ele nos proíbe de tentar representar esse Deus grandioso de uma forma visível. Deus quer ser adorado em espírito, Deus quer ser adorado em verdade, Deus não quer ser adorado por representações. Ele é um Deus espírito e Ele quer que nós o adoremos dessa forma. Nos tempos bíblicos, assim como nos dias de hoje, nada mudou nesse sentido. Nós dependemos totalmente da agricultura. Se não tiver o feijãozinho, o arroz, se não tiver comida, não tiver a soja, nós, assim, a poucos dias vamos para o beleléu. Não tem outra alternativa. Nós dependemos, por mais que você não seja um agricultor, por mais que você não tenha uma horta na sua casa, você depende daqueles que são agricultores e que plantam para ele e para você e para outras pessoas também. Então nós dependemos imensamente da agricultura, né? Sem comida ninguém vive. A agricultura moderna, se você quiser perguntar, pergunta para o Dilson que está aqui, pergunta para os irmãos que trabalham com isso. Ela é feita com tratores modernos, né? Aquelas máquinas que têm uma força absurda para arrastar qualquer coisa. Ela é feita com colheitadeiras modernas, ela é transportada por caminhões modernos e assim por diante. Só que a agricultura na época bíblica, ela dependia basicamente de bois. Então o que acontece? Os bois eram os tratores que puxavam o arado. Os bois eram também o motor que movia os moinhos. Os bois eram o caminhão que tirava a produção ali do momento onde ele era plantado ali, da safra da roça, e levavam até o celeiro. Os bois faziam todo esse processo. E os bois, sem dúvida nenhuma, eram os elementos mais fortes e mais poderosos que haviam naquele povo, e eles dependiam muito disso para puxar o arado e para fazer agricultura e para a sua subsistência. Então os bois eram muito importantes para eles. E eles começam a pensar assim: poxa, mas Deus é eterno, Deus é grandioso, vamos representá-lo como um bezerro de ouro, porque Ele é forte, porque Ele é soberano, porque Ele é grandioso. E os pais daquele pessoal fizeram muito isso em alguns momentos, fizeram bois para serem adorados, não com o propósito de dizer: nós estamos criando um novo Deus, esse Deus não existe, nós estamos criando agora, é um Deus diferente do Deus da Bíblia. Eles dizem assim: o Deus da Bíblia é um Deus que você não pode vê-lo, você não pode tocá-lo, Ele é só espírito, Ele é imaterial, então nós vamos representar por esses bois.
e as pessoas começam então a adorar aqueles bois, e se você for olhar a história do Antigo Testamento, eles se perdem por completo nisso, eles se perdem de maneira absurda. Essas eram as mentiras que os pais deles pregavam. É isso que aconteceu. Essas são as mentiras com que eles caíram. Eles começaram a olhar para Deus, não como aquele Deus que é espiritual, que está lá em cima, mas como aquele Deus que é um boi, que é criado lá num local mais alto, né? Que é colocado ele sobre um local de destaque para ser adorado. Eles começaram a adorar os objetos que fazem parte da igreja da época, os objetos do templo, e não o próprio Deus. Eles eram extremamente religiosos. O problema é que a religião deles, Deus estava ausente, porque eles estavam vivendo um período de representações, de idolatria, e não adorando o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. É impressionante como isso está presente no mundo evangélico hoje. Esses dias eu estava assistindo uma transmissão de uma mensagem, e de repente no meio da mensagem todo mundo levantou para tocar na arca ungida que estava lá na frente, porque era a arca da aliança, e o pessoal tinha que tocar no chifre da arca da aliança. Não era de Vaiporã essa transmissão, era de um outro local. Eu estava assistindo e eu fiquei chocado, porque as pessoas parece que querem esquecer do Deus que é eterno, que é imutável, que está acima de todas as coisas, que é soberano, e quer adorar os deuses que são controlados pelo ser humano. Há muitos que acreditam no poder do copo d'água depois de uma oração de benzimento daquele pastor que está pregando na TV. Antigamente você colocava em cima da TV, depois que inventaram essas TV fininhas, ele coloca do lado da TV, na frente da TV, o copo d'água, o pastor ora e benze, e as pessoas dizem: eu tomei o copo d'água benzido, agora eu estou podendo. Deus é Espírito, Ele não quer ser representado, Ele não quer ser adorado dessa forma. Há muitos que guardam na carteira as benditas sementinhas de romã do ano novo. Há muitos que olham para objetos representativos. É o óleo bento do ungir não sei das quantas. Diferentemente do contexto bíblico, numa exposição de Tiago, a gente vê exatamente qual é o contexto disso. E se você for estudar Tiago, você vai perceber que aquilo era um objeto onde os medicamentos eram tratados ali, exceto no Antigo Testamento, onde você tinha o óleo sendo derramado como símbolo da bênção de Deus, só em duas circunstâncias, que eram o rei quando era ungido e o sacerdote quando era ungido. O restante era medicação. Se você faz um chá, quem toma chá sabe, 2 dias estragou. Se você faz o mesmo chá, a mesma erva, e dilui no óleo, aquilo dura um bom tempo. Então é exatamente por isso que aquele homem, quando ele está ali, chega o bom samaritano, ele derrama óleo sobre aquelas feridas. Ele não está fazendo não está derramando óleo ungido. O que ele está fazendo é colocando essência medicamentosa daquela época sobre aquela pessoa. Isso é muito interessante, porque há muitas pessoas que tratam como se fossem deuses os objetos, mas esquecem do Deus verdadeiro, que somente pode ser adorado em espírito, que somente pode ser cultuado como um Deus soberano, que é um Deus que está acima do material, que não tem nada. Essas paredes não conseguem conter o poder de Deus, o mundo inteiro não consegue ter Deus dentro, porque Deus é maior do que tudo isso. Esse Deus quer sempre ser adorado por espíritos, em espírito, e não como se fosse algo que você coloca no vidrinho de óleo, no copinho de água ou algo do gênero. Muito cuidado com isso. Não basta ter uma religião. Nós precisamos crer naquilo que agrada a Deus. Não basta apenas projetar um Deus conforme o nosso achômetro. Nós precisamos nos voltar para o Deus da Bíblia e aprender como é esse Deus da Bíblia e crer nesse Deus que é muito maior e muito mais grandioso do que qualquer projeção humana é capaz de criar.
Nós precisamos nos voltar para a fé verdadeira, e a fé verdadeira está em Cristo Jesus, que é aquele que se doou, que se deu para perdão de pecados. Nós precisamos crer no Cristo verdadeiro das Escrituras, que não é aquele que fica como um mendigo na porta da igreja, dizendo: por favor, me aceita, me aceita, me aceita, se você me aceitar. Não, é aquele que é grandioso, é aquele que morreu na cruz, mas está sentado e tem tudo debaixo dos seus pés, e aqueles que estão com ele têm os pecados perdoados, mas aqueles que não o receberam, que não o aceitaram, têm realmente a vida complicada por não estar em Cristo Jesus. Nós precisamos nos voltar para a grandeza do Deus que é soberano, do Deus que é poderoso, do Deus que ruge como um leão, e a sua voz causa aquele temor nos corações. Nós precisamos nos voltar para esse Deus que está dizendo: ei, é o seguinte, eu estou aqui, eu não perdi o controle, não tem situação, não tem coronavírus que seja, não tem coisa que faça com que Deus perca o controle. Deus não é aquele que está correndo de um lado para o outro, tentando resolver os problemas. Deus é um Deus soberano, que tem a história debaixo das suas mãos. Se você adora esse Deus verdadeiro, se você se consagra a esse Deus verdadeiro, você precisa conhecer a cada dia mais a sua palavra. Que esta seja a marca de cada membro desta igreja, que essa seja a marca de cada um de nós, de pessoa que medita e que pratica a palavra de Deus. Porque esse Deus, mesmo sendo tão grandioso, tão poderoso e tão soberano, resolveu se importar com a gente. E o se importar com a gente significa que ele olhou e viu o mundo perdido, as pessoas caminhando sem direção, e ele diz assim: eu vou dar a direção. E aí ele dá a sua palavra. E ele viu que mesmo as pessoas tendo a palavra, elas escorregavam, caíam e pecavam, e ele já, antes da existência do mundo, ele já tinha um plano dizendo: eu vou resolver o problema do pecado. Eu vou mandar o meu filho para morrer naquela cruz, para perdoar os seus pecados. Esse é o Deus grandioso. Esse é o Deus que nos ama de uma maneira especial. Esse é o único que deve ser adorado, que deve ser cultuado, que deve ser glorificado. Esse é o Deus verdadeiro. Não tem doença, não tem conflito militar, não tem situação que Deus não possa resolver e controlar. E se Deus ainda não fez assim: chega, basta desse vírus, ele tem algum motivo, e nós precisamos confiar nele. Se nós passamos por lutas e dificuldades, nós precisamos nos voltar e perceber: Deus está vendo a minha situação, Deus sabe das minhas lutas, Deus sabe das minhas dificuldades, Deus é poderoso para resolver. E se Ele não fez assim ainda, Ele tem algum motivo e algum propósito, que eu desconheço, mas que Ele tem. Então eu devo adorá-lo e glorificá-lo da mesma forma. Jó, depois de passar por muita turbulência na sua vida, no final ele avalia e diz assim: olha, antes os meus olhos, antes eu só conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Que toda essa circunstância que nós estamos passando aproxime você do Deus verdadeiro, do Deus das Escrituras, do Deus que é soberano, do Deus que é grandioso, do Deus que está acima de todas as coisas e que nos deu de maneira especial a sua palavra para nos ensinar o jeito certo de crer e para nos ensinar o jeito certo de viver. Andar nos caminhos pecaminosos do coração não traz alegria à alma, traz angústia, traz condenação, como Judá estava experimentando naquele momento. A verdadeira felicidade existe no coração daqueles que tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus e que desfrutam do conhecer da sua palavra, da sua direção, da sua Bíblia. Eu acho muito bonito o Salmo
19, dos versos 7 a 14, ele nos diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Veja que besteira o povo de Judá fez, rejeitou a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornam os sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O mandamento do Senhor é límpido e traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Por ela o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absorve-me daqueles que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu resgatador. Que após ouvir essa mensagem, você possa sair de fato com esse compromisso no seu coração, de aproximar-se mais do Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro se revelou a nós através da sua palavra, das suas escrituras. Ele tem um caminho justo para você, ele tem um caminho íntegro para você, ele tem uma direção segura para a sua vida, e você vai encontrar tudo isso ao conhecer e aprender mais da palavra de Deus. Eu queria neste momento estar orando contigo. Curve sua cabeça, eleve seus pensamentos a Deus. Querido e grandioso Deus, nós agradecemos imensamente, ó Deus, porque esse juízo não é sobre as nossas vidas nesse momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor deixou a história de Judá para nos ensinar. Obrigado porque o Senhor deixou registrada a história de Israel para nos ensinar, como nos ensinará nessa caminhada, estudando Amós, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra, a Sua Escritura maravilhosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo do Senhor, que se faz presente no coração daqueles que com sinceridade o buscam, que com sinceridade realmente desejam conhecer mais de Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu essa direção segura, firme, que dá à nossa vida uma firmeza, ó Deus, que dá à nossa vida um caminho que não apenas é bom para esta vida e os dias aqui na terra, mas por toda a eternidade. Obrigado de maneira especial, ó Deus, porque cada um de nós que aqui estamos, somos pecadores e também pecamos repetidamente contra o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor foi misericordioso com os nossos pecados e mandou Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados naquela cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a trilhar conforme os seus passos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter cada dia mais temor ao Teu santo e poderoso nome. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer os nossos medos, as nossas dificuldades e confiar em Ti, ó Deus, para orientar na maneira como nós tratamos o próximo, para orientar na maneira como nós somos funcionários, para orientar na maneira como nós somos patrões, para orientar na maneira como nós fazemos os nossos negócios, como nós vivemos a nossa vida na família, como nós vivemos a nossa vida em todos os relacionamentos. Nos ajuda, ó Deus, a viver da maneira que honra e agrada o Teu santo nome. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja presente em cada um dos corações. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja reaquecendo a fé, reaquecendo a convicção de quem Tu és, reaquecendo, ó Deus, a necessidade e a importância da doutrina verdadeira que vem da Tua palavra. Se há aqui, ou irmãos que têm assistido pela internet, que foram feridos, machucados,
que ficaram magoados por causa de doutrinas de homens, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja restaurando os corações e mostrando que o Senhor jamais nos decepciona. Cuida de cada um, abençoa de forma especial a vida de cada um, sustenta o lar de cada um, ó Deus, e esteja presente, cuidando, ó Deus, daqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades na sua vida financeira, que estão passando, ó Deus, por lutas na sua saúde, que estão, ó Deus, passando por momentos difíceis. Que Teu Espírito Santo esteja cuidando e protegendo da vida de cada um, em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, ó Deus, amém. Vamos nos colocar em pé e vamos juntos adorar ao Senhor essa última música, dizendo que o nosso Deus é profundo, imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos, e só Ele pode devolver a vida aos nossos corações. Poderoso e abraça-nos.
abençoe.